Olá pessoal, sou aqui o Pastor César, estou mais uma vez aqui com esse vídeo, hoje dando continuidade ao estudo que estamos fazendo, uma conversa, uma leitura do livro O Homem Espiritual. Então, a nossa série é falar sobre o comentário desse livro, O Homem Espiritual, escrito pelo Watchman. Esse livro já foi escrito há quase 100 anos atrás, Aqui o livro O Homem Espiritual. Eu já comecei em outro vídeo falando sobre o primeiro prefácio, do livro, que foi escrito, esse prefácio, foi em 4 de junho de 1927. E hoje eu quero falar sobre o segundo prefácio, que foi praticamente um ano mais tarde, 25 de junho de 1928, pouco mais de um ano, Então, ele começa a escrever o livro, eu falei para vocês aqui, e faz a primeira parte do livro, escreve esse primeiro prefácio. A segunda parte, o final, quando ele finaliza, ele escreve, então, esse segundo prefácio. Então, vamos falar um pouquinho no segundo prefácio, Vou destacar aqui algumas coisas. Ele diz assim: muitos meses se passaram desde que comecei a escrever esta porção final do livro. Verdadeiramente, posso dizer que durante esse período tenho sentido o encargo desta obra todos os dias. É natural que o inimigo odeie a divulgação da verdade de Deus. Em consequência, ele tem me atacado incessantemente. Devo render graças ao Senhor, porque até agora a sua graça me tem sustentado. Muitas vezes cheguei a pensar que seria impossível continuar escrevendo, porque a pressão sobre meu espírito era muito forte e a resistência do meu corpo, por demais, pequena. Na verdade, cheguei a perder a esperança da própria vida. Entretanto, sempre que o desespero me atingia, eu era fortalecido pelo Deus a quem sirvo, segundo suas promessas e com a ajuda das orações de muitos. Veja que ele expõe aqui a situação em que ele escreve esse livro, Situação espiritual que ele está vivendo. Ele entende que é uma batalha espiritual para que o livro não seja escrito, mas ele continua firme, crendo que Deus vai sustentá-lo, e assim é o que acontece, e ele então consegue finalizar esse livro. Então, quando a gente quer fazer a obra de Deus, com certeza receberemos oposição do inimigo, de Satanás, oposição espiritual. Entre outras coisas, vou ler aqui mais um parágrafo. Estou plenamente convicto de que só um tipo de pessoa irá realmente entender este livro. Aqui eu paro nessa frase e pergunto: será que você está enquadrado nessa qualificação, nesse tipo de pessoa que vai entender, segundo Watchman, de fato esse livro? Meu propósito original era de atender às necessidades espirituais de muitos crentes. É que, obviamente, só os que têm necessidade estarão em condições de apreciá-lo. Estes encontrarão aqui um roteiro. Os demais ou verão estas verdades como meros ideais, ou as criticarão julgando-as erradas. Cada crente entenderá o que aqui está escrito de acordo com a medida de sua necessidade. Aquele que não tiver necessidades pessoais não encontrará nenhuma solução para seus problemas na leitura destas páginas. É disso que o leitor deve se acautelar. Então veja bem, ele está dizendo aqui que só vai encontrar realmente algo bom nesse livro quem precisa, quem está buscando. Você está vendo esses vídeos ou lendo o livro só por curiosidade, então você não vai encontrar nada. É isso que ele está dizendo. É só para quem realmente precisa e busca. Vamos continuar. Sem a operação do Espírito Santo,
ninguém pode entender as verdades mais profundas. Ele está dizendo que espiritualmente a gente precisa ter uma iluminação para entender as verdades de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ter a iluminação do Espírito Santo. E esse é um estudo bíblico. É um estudo bíblico. E só com a iluminação do Espírito Santo nós podemos entender. O leitor deve estar vigilante também para não utilizar mal o conhecimento obtido nestas páginas, criticando os outros. É muito fácil passarmos a dizer que isto é do Espírito e aquilo da carne. Será que não sabemos que nós mesmos não constituímos exceção? Deus nos concede a verdade para nos libertar e não para apontarmos os erros dos outros. Ao criticar, provamos que não somos nem um pouquinho menos carnais, nem vivemos menos pela alma do que aqueles a quem criticamos. O perigo é muito sério, por isso precisamos exercitar muita cautela. Olha só, ele está dizendo que você vai ler esse livro, vai aprender coisas espirituais e aí você vai dizer assim, poxa, eu sou espiritual, eu estou crescendo espiritualmente, mas o fulano de tal não quer nem saber, ele é um carnal. Ele está dizendo que isso é pecado, isso diante de Deus mostra que você não está fora dessa realidade. Eu vejo aqui a humildade de Watchman. Ele dizendo, todos nós, você, eu, os leitores em geral, precisam crer que esta palavra é para ele, para você, é pessoal. Não é para aquele irmão que não está aqui assistindo, não é para aquele outro que você queria que assistisse, mas não está nem aí para esses vídeos, para esse livro. É para você. Se você está assistindo até agora, é você que precisa aprender, é você que vai aprender, é você que vai receber de Deus o manjar, o maná espiritual reservado nas páginas desse livro. Observando a condição da nossa vida interior, tendemos a analisar demais nossos pensamentos e sentimentos e as mudanças que se passam em nosso interior. Isso pode resultar em aparente crescimento espiritual. Na realidade, porém, só serve para dificultar a solução do problema da vida egocêntrica. Lembra do primeiro prefácio, quando ele disse que é um erro nós nos analisarmos, ficar nos analisando? Ele está repetindo isso. Está dizendo que se nós ficarmos assim, olhando para nós, e a gente vai achar que está crescendo espiritualmente, mas na verdade está só nos prejudicando. Olha que coisa interessante. Ele diz, na realidade, porém, só serve para dificultar a solução do problema da vida egocêntrica. Se persistentemente nos voltarmos para dentro de nós, perdemos completamente a paz, pois logo descobriremos a diferença entre o que queremos ser e aquilo que realmente somos. Ou seja, olhar para dentro de você não vai te ajudar, vai te prejudicar, porque você vai pensar assim, eu quero ser aquilo que está aqui nesse livro, mas eu não sou assim, eu sou muito pior do que isso, bem pior. Esperamos ser cheios de santidade, mas descobrimos a ausência dela. Isso nos deixa insatisfeitos. Deus nunca pede para sermos introspectivos. A introspecção constitui uma das principais causas da estagnação espiritual. Nosso descanso está em olhar para o Senhor e não para nós mesmos. Na proporção em que olhamos para Ele, vamos sendo libertos do ego. Descansamos na obra consumada pelo Senhor Jesus Cristo e não na nossa experiência que é inconstante. A vida espiritual verdadeira não se baseia em sondarmos nossos sentimentos e pensamentos desde o amanhecer até o anoitecer, mas no olharmos firmemente para o Salvador.
Olha que palavra interessante, né? Veja bem, ele está dizendo que ser introspectivo, olhar para dentro de você, vai te trazer problema. Deus não pede isso. Deus quer que você olhe para Jesus e não para você. Quer que você olhe para Cristo, para a cruz de Cristo, para a espiritualidade que Deus lhe propõe através de Cristo. Se você ficar olhando para dentro, fazer uma retrospectiva, uma introspecção, pensando naquilo que você é, naquilo que você não tem sido, naquilo que você poderia ser, isso vai te trazer frustração. Isso não é bom. É o que diz o Watchman Nee. Não sou eu, não. Mais um trecho que, sinceramente, creio que muitas experiências sobrenaturais vêm de Deus. Tenho testemunhado grande número delas. Entretanto, olha só, hein? Preste atenção nisso. Entretanto, devo reconhecer que vários fenômenos sobrenaturais hoje são falsos e enganosos. Ele escreveu isso quando mesmo que eu falei? 1928. Parece que ele está falando para os nossos dias, né? Mas foi em 1928. Não tenho a menor intenção de persuadir ninguém a rejeitar tudo o que é sobrenatural. Neste livro, simplesmente quero ressaltar as diferenças básicas entre esses dois tipos de manifestação. Quando um crente se defronta com um fenômeno sobrenatural qualquer, deve examiná-lo cuidadosamente, conforme os princípios revelados na Bíblia, antes de decidir se o aceitará ou rejeitará. O Watchman Nee está falando que os fenômenos sobrenaturais podem ser de Deus, mas também podem não ser. E ele vai falar isso no livro. Olha só quanta coisa a gente vai ver, hein? Você está preparado aí para receber isso? O último texto que eu quero fazer aqui, já vamos para o final do vídeo, olha só. Não escrevi com o propósito de obter a aprovação dos homens. Portanto, considero essa oposição como de nenhuma importância. Reconheço também que, se os filhos de Deus tirarem proveito da leitura deste livro, poderão pensar a meu respeito mais do que devem. Permitam-me falar com toda sinceridade. Sou apenas um homem, o mais fraco dentre eles. Os ensinos contidos nestas páginas revelam as experiências das minhas fraquezas. Eu quero terminar com esta frase que eu achei sensacional. Olha o que ele diz, né? Olha o que ele diz. Vou repetir. Os ensinos contidos nestas páginas revelam as experiências das minhas fraquezas. O Watchman Nee está dizendo, olha, eu escrevi tudo isso não porque eu sou bom, porque eu sou importante, porque eu sou inteligente, porque eu tenho uma experiência magnífica, mas porque nas minhas fraquezas eu adquiri um conhecimento, eu adquiri uma experiência e eu quero compartilhar com vocês. Venha para as próximas palavras, os próximos vídeos e vamos continuar vendo essas experiências das fraquezas da vida do Watchman Nee. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana no nome de Jesus. Amém.